Olá, tudo bem? Ainda estamos juntos? Que bom! Se você não assistiu aos vídeos anteriores, volte lá e assista os anteriores e depois continue a partir desse, porque esse é o quarto vídeo da série sobre postura sistêmica ativa. E nós falamos então dessa relação com a mãe e de como essa relação com a mãe interfere nos nossos resultados nas outras áreas da nossa vida, nas nossas relações e até no nosso trabalho, na nossa desenvoltura em relação ao nosso servir, que é o nosso trabalho, e também e principalmente em relação aos nossos resultados, porque todos nós desejamos o sucesso, né? E o sucesso tem a ver com uma vida bem-sucedida, uma vida onde tem relacionamentos bem-sucedidos e onde tem um trabalho, um servir bem-sucedido. E nós somos recompensados pelo nosso trabalho, tendo sucesso, principalmente sucesso financeiro. Isso faz sentido para você? Então, o que interfere nessas possibilidades? E a gente vai ficar ainda nesse círculo aqui que são os das relações. Porque outra pergunta muito comum que chega para mim quando eu falo de postura sistêmica é: tá, Gra, eu entendi, mas a minha dificuldade mesmo são os relacionamentos. Eu não consigo emplacar num relacionamento, as minhas relações não são bem-sucedidas. O que acontece comigo? Então, como eu disse no vídeo anterior, nas relações posteriores, nós repetimos o mesmo padrão que nós experimentamos nessa primeira relação. E voltando, qual é a primeira relação? A nossa primeira relação é com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, não importa aqui quais são realmente as objeções agora. Nós precisamos entender que a qualidade desse vínculo, a qualidade dessa conexão com os nossos pais, ela se mostra em todas as outras relações. Então, nós vamos ter um parceiro e nós vamos experimentar na relação com o namorado, ou com o marido, ou com os nossos filhos, algo proporcional a essa relação. Você já pensou sobre isso? Então, como é isso na vida real? Como é isso? Como que eu posso perceber isso? Todas as nossas objeções daqui vão se mostrar para cá. Então, preste atenção. Como tem sido as suas relações? Se você tem um marido, se você tem uma esposa, né? Não importa qual é a situação, se você tem um parceiro, então você vai perceber que existem padrões de comportamento nessa relação. E é muito comum que nós experimentamos nessa relação algo proporcional ao que nós experimentamos nesta relação. Pode ser que você não experimente algo exatamente igual, mas sim proporcional. Então, se você se aproxima de uma pessoa e parece que vai dar tudo certo e de repente essa relação rompe e não vai adiante, você precisa voltar e avaliar como é esse primeiro vínculo. E como que faz isso? Faz isso experimentando, faz isso olhando para a relação, faz isso pensando na sua mãe, pensando no seu pai. Quais são as primeiras informações que brotam de você quando você pensa na sua mãe agora? Qual é a primeira informação que brota de você quando você pensa na relação dos seus pais? Percebe? A gente já está falando de parceiros aqui, nós estamos falando de relacionamento de casal. O relacionamento de casal que eu experimento aqui é proporcional ao meu olhar para os meus pais. Eu vou repetir isso muitas vezes porque é muito importante e você precisa entender como isso funciona, tá? Um filho, ele viola a ordem e o pertencimento quando ele tem objeções à relação de casal dos pais. E se ele tem objeções à relação de casal dos pais, ele vai experimentar uma possibilidade de repetir nessa próxima relação a objeção que tem aqui.
Nossa, Gra, e agora como eu faço? Porque os meus pais nem relação têm, os meus pais são divorciados, ou os meus pais nunca se deram bem, porque os meus pais são separados desde que eu era pequeno. Como é isso? Então, há uma percepção bem importante. Quando nós falamos de pertencimento, nós estamos falando que tudo pertence da maneira que é. E quando nós estamos falando de ordem, que é uma das principais violações que nós temos em relação aos nossos pais, nós violamos a ordem, nós nos envolvemos na relação dos nossos pais, mesmo não tendo nada a ver com ela. Já pensou sobre isso? Você não tem nada a ver com a relação dos seus pais, porque essa relação aconteceu antes de você nascer. Então eu quero que você fique com essa percepção. A relação dos seus pais aconteceu antes de você existir e você não tem nada a ver com essa relação. Você consegue lidar com isso? Nós continuamos no próximo episódio.